6 de maio de 2016. Toda a expectativa do Santos para a final do Campeonato Paulista e a coletiva do técnico Dorival Júnior daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Do lado do Audax, o clima é de confiança total e o discurso é manutenção do sistema de jogo utilizado até o momento. Titular em La Paz, na Bolívia, e em Toluca, no México, o Wesley quer uma chance em altitudes menores. Por exemplo, no Morumbi. Ainda de ressaca por conta da eliminação na Libertadores, resta ao Corinthians aproveitar o tempo livre para se preparar para o Brasileirão. Para o técnico Cuca, não resta dúvida. O Palmeiras vai entrar forte na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E ainda, Rosário Central vence o Grêmio novamente e passa às quartas de final da Libertadores. E na festa de lançamento do Brasileirão, CBF anuncia que competição terá jogos às segundas-feiras. Olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva dessa sexta-feira começa falando da final do Campeonato Paulista. Santos e Audax decidem domingo na Vila Belmiro o título de 2016. Principal surpresa desse início de temporada, a equipe de Osasco promete fazer história e conquistar pela primeira vez o título da competição. Veja aí na reportagem do Vinícius Rodrigues. Domingo tem peixe contra zebra. Um azarão bem preocupante, aliás. O Osasco Audax até agora tem uma campanha regular. 18 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. São 32 gols marcados e 25 sofridos. E uma jornada com resultados expressivos, como a vitória sobre o Palmeiras na fase de grupos, a goleada diante do São Paulo nas quartas e a classificação sobre o Corinthians em pleno estádio de Itaquera. Essa não é a primeira vez que um azarão chega tão longe no estadual. 30 anos atrás, em 1986, talvez uma das maiores zebras da história do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira encantou a todos e conquistou o campeonato daquele ano. Em 1990, foi a vez do Bragantino. E mais recentemente, em 2014, o Ituano surpreendeu e venceu o Santos na final. Quem enfrenta o Santos agora é a equipe do Audax, que treina forte e confiante para essa decisão, que é o jogo mais importante da história do clube. A final do campeonato sempre atrai mais holofotes, mexe com as emoções de todo mundo e jogar em alto nível é isso. Tem momentos que a pressão ela existe e para a gente está sendo... O time está, nesse ano, aprendendo com a prática de uma maneira muito rápida. Está amadureceu muito nesse ano, de jogar contra as grandes equipes, de jogar contra grandes torcidas, com o assédio da imprensa. Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz, a maneira como o time encarou todas essas questões que envolvem o futebol. Sentimento de felicidade, né, de estar vivendo esse momento, também de muita concentração, muito foco, por ser um jogo tão importante assim, não só para o clube, mas eu acho que para a carreira de todo o elenco aqui. É muito importante, não só para mim, mas para todos. Acho que estamos levando dessa forma. Criticado muitas vezes pelo estilo particular e audacioso da sua equipe, o técnico Fernando Diniz se consolidou na temporada com o projeto à frente do Audax. E para o jogo decisivo, o professor, que se inspira em profissionais como o espanhol Pep Guardiola, não pensa em mudar a atitude do grupo. A postura do time vai ser a mesma que fez nos outros 18 jogos do campeonato. A gente sabe que a parada é indigesta, que o time do Santos é muito qualificado, que é bem treinado, mas a gente tem que jogar dentro das nossas características e procurar fazer o nosso melhor. Um dos destaques da excelente campanha, o meio-campista Juninho, camisa 10 do time, é cria das categorias de base do Palmeiras. E não se preocupa ainda com um possível retorno ao clube alviverde após a disputa do campeonato. Na verdade, eu não procurei muito falar desse assunto externo. Estou bem focado mesmo aqui. Eu acho que o que vai acontecer com o Juninho depois do Campeonato Paulista, a gente só vai saber segunda-feira. Está chegando a hora do jogo mais importante da história do Grêmio Osasco Audax. Local Vila Belmiro, 4 horas da tarde. Santos e Audax. Peixe contra zebra. Futebol bem jogado contra futebol bem jogado.
tudo para ser um belo espetáculo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu tenho uma certa resistência em rotular como zebra um time comum. Eu até entendo que zebra é um time pouco provável de chegar à final e chega, ou que improvavelmente venceria uma partida e acaba vencendo. Mas o trabalho do Audax, ele é tão bem feito na sequência do campeonato, eliminou o São Paulo, eliminou o Corinthians, com tamanha contundência, que eu, sinceramente, me recuso a chamá-lo de zebra. Porque o futebol é tão bonito e tão convincente que uma vitória sobre o Santos na Vila Belmiro, com todos os... Com toda a invencibilidade mantida, com toda a força que tem jogando em seu estádio, para mim não seria surpresa, pelo futebol apresentado. Eu acho que o Audax, claro que você não pode comparar tamanho de clube, né? O Santos tem uma história, o Audax surgiu mesmo para valer agora, ganhando notoriedade no país inteiro, mas time por time, 11 contra 11, para mim são muito parecidos. Para mim não é nenhuma zebra o Audax ganhar o campeonato, não. Bom, boa noite. Boa noite. Boa noite, Anitta. Boa noite, Alberto. O que acontece é o seguinte, zebra é um animal que não é nem cavalo, não é nem burro, não é preto, não é branco, é listrado. Quer dizer, é um animal absolutamente diferente, né, dos seus congêneres, vamos dizer assim. É o que acontece com o Audax. O Audax é uma zebra, quer dizer, um bicho diferente do que está por aí, né? No zoológico do futebol brasileiro, que é muito pobre, né? Muito pobre de espécies. É tudo igual, parece que é uma gaiola com os mesmos pássaros, tudo igual. Não tem nada de diferente no futebol. Aliás, esse é o grande momento, o grande fator dessa final aí, porque são dois times que contrariam a lógica prevalecente no futebol brasileiro nas últimas 2 décadas, pelo menos, que é aquele futebol defensivo, chutão e tal, contra-ataque, um medo terrível, mortal de tomar o contra-ataque, né? E eles dão, esses dois times, tanto o Santos quanto o Audax, com algumas pequenas diferenças do ponto de vista tático, mas o conceito básico é o mesmo. Jogar é arriscar. O jogo tem como elemento fundamental o risco. Quem não quer arriscar, vai sentar lá na repartição pública, fica sentado lá 8 horas, não vai jogar bola. Jogar bola significa arriscar. E arriscar para quê? Para fazer gol. Esses dois times jogam para isso, para fazer gol. Pode ser que não consigam, pode ser que o jogo fique amarrado, mas isso aí faz parte também do confronto. Na Vila Belmiro, o Santos, pelo fato de jogar na Vila Belmiro, não por poderes sobrenaturais, mas sim porque ele já conhece muito bem ali cada centímetro da grama. Ele tem mais chance, a torcida a favor e tal, tudo isso vai contribuir para que o Santos tenha uma pequena margem de favoritismo nessa decisão. É isso, o Santos aposta numa longa invencibilidade dentro da Vila Belmiro para vencer o Audax e conquistar pela 22ª vez o título do Paulistão. Adriano Dolfi esteve no CT Rei Pelé acompanhando mais um treino do Peixe. Está chegando a hora para o Santos e o técnico Dorival Júnior em mais uma final de Campeonato Paulista. Como é que o técnico nesse momento, numa final de decisão, dorme bem, come bem? Como é que você vai se preparar para o jogo? É complicado, não é fácil não. Queira ou não, a vida de um treinador, ela é em alguns momentos muito solitária. É um momento, mais um momento de decisão, que você se prepara. Eu me preparo como me preparei para a primeira decisão da minha vida. E confio muito no trabalho que foi desenvolvido. 10 atletas estão definidos no time titular. A novela Lucas Lima, porém, continua.
mas o treinador está confiante na recuperação do camisa 20, com Ronaldo Mendes a postos para entrar na equipe. Eu conto muito com o Ronaldo, ele sabe muito bem disso e dentro da necessidade eu não tenho dúvidas que ele dará conta do recado. O Santos está invicto na Vila Belmiro no Campeonato Paulista há 5 anos e confia no retrospecto do técnico que ainda não perdeu em casa desde o retorno ao Peixe. Será que isso pode ser uma pressão a mais para os jogadores? Olha, que nós saibamos administrar esse tipo de situação. Ninguém vai entrar em campo pensando em invencibilidade, em número de jogos. Nós vamos entrar pensando em fazermos o nosso melhor, respeitando muito o nosso adversário e buscando o resultado do primeiro ao último minuto. Dorival Júnior comentou também a convocação de 3 atletas da equipe para a disputa da Copa América no próximo mês, o que poderia desfalcar o Santos em até 9 partidas do Campeonato Brasileiro. Dorival confirmou que recebeu um telefonema do técnico Dunga, avisando que Gabriel, Ricardo Oliveira e Lucas Lima seriam convocados. O Dunga foi muito correto, tanto ele como o Gilmar, nos ligando antecipadamente, posicionando. O calendário aqui precisava ser um pouco mais humano, ou seja, nos momentos em que a seleção convocada, os clubes não estivessem em campo. Quer falar agora ou depois? Eu vou falar depois. Tem a reclamação lá do presidente do Celso, é que eu não aguento. Calma, Celso. Há anos falamos a mesma coisa e os caras não sabem que eles precisam rever o calendário. É simples. Vamos para a enquete, daqui a pouco a gente se aprofunda. Vamos lá, queridos amigos da vovó, gazetaesportiva.com, vai nesse site. Lá você vai responder quem vai ser o campeão paulista de 2016, o Santos ou o Audax? Acesse o site, o resultado eu dou no fim do programa de hoje. Bora, é agora, é hora do vamos ver. Olha, vou ser bem sincero. Tá bom, tá. Ficaria feliz com qualquer um dos dois, que os dois apostam, como disse o meu querido Alberto Helena Júnior, apostam na ofensividade. Tem, na essência, a busca pela vitória. Mas acho que seria um prêmio o título do Audax. Mas ganha o Audax? Consegue ganhar? Essa é a minha pergunta, né? Ganhou do São Paulo por 4-1, eliminou o Corinthians em plena Itaquera. Por que não? Pode, de repente, empatar, ganhar nos pênaltis de novo. Bom, você aposta no Audax, então, é isso? Sim, 51% contra 49%. Alberto Helena Júnior. Peixe, eu acho que dá peixe. Tá. Principalmente se jogar o Lucas Lima bem, quer dizer, se estiver bem fisicamente. Não sei se vai estar. Agora, com relação a essa questão da convocação dos jogadores do Santos e o calendário, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Desde que eu me conheço por gente, passaram lá vários presidentes, o único presidente da CBF, inteligente, íntegro e bem intencionado e bem assessorado e tal, foi o Julito Coutinho, que reduziu de 100 clubes, quase 100 clubes que o Heleno Nunes tinha colocado lá, sobre aquele slogan, né? Onde a arena vai mal, um clube no nacional, que era chamado Campeonato Nacional, o Campeonato Brasileiro da época, dos anos da ditadura militar. E o que aconteceu? O Julito conseguiu reduzir para 20, para 16 clubes. Rapaz, não foi reeleito. Porque as federações, eles querem esse calendário assim, porque isso é o interesse desses cartolas incompetentes, né? Inconsequentes, porque estão matando o futebol brasileiro, só eles não veem isso, ou veem e fingem que não veem, né? A televisão também ajuda. A televisão ajuda claro muito. Ajuda. Mas vou deixar para falar isso lá quando falamos de Campeonato Brasileiro. Que eles fazem uma festa para lançar o campeonato, só que os times não podem inscrever jogadores, não pode contratar fora da janela, pode perder um monte de gente 3 meses depois do campeonato. Tudo errado. Ai, adoro festa. Ai, Copa Libertadores. O Brasil só tem 2 representantes agora nas quartas de final. Verdade. Ontem o Grêmio foi a Rosário, na Argentina, com a difícil missão de reverter a derrota por 1-0 em Porto Alegre. Mas não deu tempo do tricolor gaúcho esboçar uma virada, já que logo no começo do jogo os argentinos já estavam à frente no placar.
E com a definição dos confrontos das quartas de final da Libertadores, hoje a Conmebol divulgou as datas e os horários dos jogos da próxima fase. Essa é a notícia que está em destaque no site GazetaEsportiva.com. O confronto brasileiro entre São Paulo e Atlético Mineiro acontecerá nas duas próximas quartas-feiras. O primeiro jogo será dia 11 no Morumbi. Já a partida da volta será realizada na Arena Independência. Os dois jogos serão às 9h45 da noite. Para conferir as datas, horários e locais de todas as outras partidas das quartas de final da Libertadores, vá lá no GazetaEsportiva.com. A rede também balançou pela Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu o Campinense por 3-2 e garantiu a classificação para a segunda fase. A Ponte Preta foi a Porto Velho, em Rondônia, e ganhou do Genos por 1-0. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira no Moisés Lucarelli, em Campinas. O vencedor garante vaga para a terceira fase da competição. Vamos aos gols. No Mineirão, o Cruzeiro conseguiu a classificação ao vencer o Campinense. No primeiro tempo, Alano marcou para a Raposa e Adalgiso Pitbull empatou para o time da Paraíba. No comecinho do segundo, Arrascaeta recolocou o Cruzeiro na frente nessa bela cobrança de falta. No contra-ataque, William bateu na saída do goleiro e praticamente definiu a classificação. Adalgiso Pitbull ainda teve tempo para descontar, mas era tarde, 3-2. Agora, a equipe mineira enfrenta o Londrina. E o Rio de Janeiro conhecerá o campeão estadual nesse fim de semana. Em vantagem, o Vasco encara o Botafogo no Maracanã. Depois da vitória por 1-0 na primeira partida da decisão contra o Botafogo, o Vasco da Gama entra em campo neste domingo no Maracanã com a vantagem do empate. Jorginho não fez mistério. O time é o mesmo do último jogo, com apenas alguns ajustes em termos de posicionamento. Nem a ansiedade parece ter aumentado na última semana, pelo menos não para o treinador. A gente não tem nem muito tempo de ficar ansioso porque a gente precisa trabalhar. A ansiedade bate mais para um treinador, no meu caso, como foi um jogador, bate mais no dia do jogo, porque a gente já quer que comece logo o jogo e como atleta era aquela coisa de entrar em campo, já estar no ritmo ali ou naquele calor do jogo, e como treinador você fica um pouquinho mais fora dessa situação, mas sempre atento a qualquer necessidade de conversar com o jogador. A ansiedade dá lugar à segurança. Jorginho sabe das dificuldades que o Botafogo tentará impor durante a partida, mas acredita na qualidade do trabalho realizado à frente do Vasco. A gente está muito confiante, estamos fazendo os acertos necessários que a gente precisa fazer. Sabemos realmente que o Botafogo é uma equipe perigosa, uma equipe veloz, um contra-ataque rápido, a gente tem que estar atento em relação a isso, mas também a gente vai jogar. Já no clube da Estrela Solitária, Ricardo Gomes anda pensativo. A dúvida é no meio de campo. GG, com dores musculares, é dúvida e pode dar lugar a Fernandes. Independentemente da escalação da equipe, o treinador tem na ponta da língua a receita para reverter a vantagem do Vasco e conquistar o segundo título no comando do Botafogo. Você precisa de um equilíbrio em qualquer situação. Numa decisão, se você não tem desequilíbrio, se você não tiver o equilíbrio, aí esquece. E o que é o equilíbrio? É você conseguir defender bem e atacar bem. Tá? E no nosso caso é atacar bem e defender bem, porque já temos que fazer um gol. Agora vamos ao nosso momento glamour, não é? A CBF realizou ontem à noite, aqui em São Paulo, a festa de lançamento do Campeonato Brasileiro, que começa no próximo dia 14 e vai ter a última rodada no dia 20 de novembro. A reportagem é do Felipe Esboril. Na noite desta quinta-feira, a CBF lançou o Campeonato Brasileiro de 2016, que já tem data para começar dia 14 de maio. Serão 38 rodadas no mesmo sistema do ano passado. Os pontos corridos continuam, mas neste ano com uma novidade. Jogos às segundas-feiras, às 8 da noite. Estiveram presentes técnicos e dirigentes que já se preparam para o torneio mais importante do país. No Corinthians, atual campeão, uma reconstrução terá que ser feita após a eliminação na Libertadores. Eu sei que o torcedor com certeza o torcedor está chateado, nós estamos chateados, tudo isso nos dói, sair de umas competições, as duas competições com a melhor campanha, né, no Campeonato Paulista, no
Na Libertadores, a terceira melhor campanha e sair da maneira que nós saímos, né? Então, é ter cabeça no lugar mesmo, é pensar com razão e não com emoção para tomar as melhores decisões. O Flamengo também passa por dias ruins. Eliminado no Campeonato Carioca, o time vem de derrota na Copa do Brasil para o Fortaleza. Com isso, o trabalho do técnico Muricy Ramalho começa a ser questionado. O Muricy é um dos melhores técnicos do Brasil, do mundo. Está fazendo um trabalho que nós estamos acompanhando. Os resultados não vieram ainda, mas a gente tem consciência de que o trabalho está sendo bem feito. E vamos dar todo o apoio, inclusive dar todo o recurso que ele pedir. O presidente Paulo Nobre esteve no evento de lançamento do Campeonato Brasileiro de 2016 e falou sobre a nova reformulação que o Palmeiras está atravessando após a contratação do técnico Cuca e as eliminações do Campeonato Paulista e também da Copa Libertadores da América. Pressão no Palmeiras é uma constante sempre, mesmo nas vitórias. Então a gente está acostumado já com isso e um clube grande como o Palmeiras tem que entrar nas competições sempre como um dos pleiteantes ao título e é assim que nós vamos iniciar o Brasileirão de 16. Tem jogador que está sem clube e gostaria de voltar. Enquanto fica de fora, é difícil apontar quem será o campeão brasileiro. Não tem um favorito, né? Sempre torço pelos amigos e tenho amigos em quase todos os times, então difícil dizer assim um favorito. Tem recebido muitos convites? Quando você vai jogar, o que você pode passar pra gente? Estou recebendo bastante convite, né? Então aí agora tenho outros eventos para fazer até o meio do ano e no segundo semestre definir aí o que eu vou fazer. Vai começar dia 14 de maio, o torneio mais disputado do planeta, o único que já começa com pelo menos 12 favoritos ao título. Quem leva a taça em 2016? É esperar para ver. Mas é mal feito. Claro. Muito mal feito. Para mim, não existe um brasileiro de sucesso, em primeiro lugar, se você não equiparar o calendário com o futebol europeu. Começa em agosto, quando se encerram as janelas, quando tem a janela de transferência. Então o clube já começa com um time pronto para o Campeonato Brasileiro. Contratou o Messi para jogar no Corinthians, o Cristiano Ronaldo para jogar no Palmeiras, e seja lá quem for. O torcedor já sabe, em primeiro lugar, o time que vai começar o campeonato. Talvez perca um ou outro jogador na janela de janeiro, mas é pouco provável. O grosso mesmo da janela, da debandada, é em agosto. Não, aí você respeita a data FIFA. O Santos, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho também, vai perder jogadores por 17 datas. É quase um turno inteiro. Então eles matam os clubes que participam do principal campeonato do país. Porque então não respeita a data FIFA, não respeita o calendário. Por exemplo, começa o campeonato agora em maio, em agosto já é outro time. Já é outro time, quer dizer, então, poxa vida, será que é tão difícil pensar, a televisão resiste porque em janeiro tem sol, porque, tem futebol o ano inteiro. Tem futebol o ano inteiro, eu não vejo por que tanta resistência em adaptar esse calendário. Até para a seleção brasileira é bom, porque tem os jogadores todos no mesmo nível de condicionamento físico. E a televisão, que é uma produtora de espetáculo, de diversão, de entretenimento, né? E até um pouco de cultura, um pouquinho assim, mas tem. E ela que devia ser a principal interessada em que o campeonato fosse promovido, um belíssimo campeonato, fosse muito bem disputado, rentável, que faça com que eu não sei como é que funciona a cabeça das pessoas, né? Parece que o óbvio é o absurdo e o absurdo é o óbvio. Così, já foi a morir. A CBF realizou ontem à noite aqui em São Paulo. Não é isso, é isso? Não é isso, vocês estão repetindo. A convocação do Ricardo Oliveira, Lucas Lima e também do Gabriel irritou o Santos, que pode ficar sem os 3 importantes jogadores por várias rodadas do Campeonato Brasileiro. Ontem, no lançamento dessa festa, que a gente já mostrou, o presidente do Santos, o Modesto Roma Júnior, e o coordenador de seleções, o Gilmar Rinaldi, estiveram lá e comentaram o assunto. Vamos ver.
Nesta quinta-feira, o técnico Dunga convocou a seleção brasileira que vai disputar a Copa América Centenário no meio do ano nos Estados Unidos. 3 jogadores do Santos foram chamados pelo treinador da seleção brasileira. Nas Olimpíadas, mais 3 jogadores poderão ser chamados. 6 desfalques em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Algo que preocupa e muito o presidente do Santos, Modesto Roma. Quando você faz um torneio e convoca uma parte fundamental de uma equipe, e só de uma, você cria um desequilíbrio e você desprestigia seu próprio evento. Isso é um erro de calendário que precisa ser corrigido. O nível de competições que nós estamos tendo, aonde há o prestígio das seleções e os clubes ficam sem os seus atletas. Então é melhor vender os atletas para o exterior, desmanchar a equipe? É isso que se quer? Desprestigiar o torneio? Não. Eu não concordo, eu quero um torneio brasileiro forte, eu quero um torneio brasileiro feito com dignidade dos clubes. A CBF vai pagar o salário desses jogadores? Há controvérsias. E deixa eu te perguntar, o senhor Gilmar e o Dunga falaram que os clubes autorizaram, o Santos autorizou. Ele falou com quem? Pela coletiva, Rogério. Falou com quem? Deu nome. Deu nome de com quem ele falou. Comigo não foi falado. Conversei com o treinador, conversei com o Dorival, expliquei há um mês e meio atrás que talvez a gente convocasse 3 jogadores. Ele falou que teria um prejuízo técnico, mas seria muito importante para os jogadores, jamais poderia tirar a oportunidade. E agradeço mais uma vez a colaboração, a compreensão, porque realmente eles estão pensando no bem do futebol brasileiro e conseguiu dar essa liberação para a gente. Estou começando a achar que é um mal do brasileiro. A divisão é sempre, porque um é vermelho, porque o outro é isso, que é um mortadela e outro é coxinha, a mesma coisa aí. A seleção defende o lado dela, o clube defende o lado dela, sendo que, na verdade, temos que discutir em conjunto. O Dunga não pode abrir mão de chamar os jogadores, ele tem que ter uma seleção forte. Claro. Só que os clubes também não podem ser penalizados. A Colômbia respeita a data FIFA, o Chile respeita a data FIFA, a Argentina respeita a data... Só aqui que não. E aí eles ficam se degradando, porque não pode chamar, mas eu preciso chamar, blá, blá, blá. Gente, não é mais fácil entrar num acordo e mudar essa realidade? Não, não é. Isso é muito complicado. Como é que vai fazer acordo? Começa que acordo é o seguinte, você tem que apresentar uma proposta, o outro apresenta outra proposta, você discute e tal. Isso exige o quê? Um certo número de neurônios na cabeça de cada um para poder montar um projeto, uma proposta. E depois uma capacidade de articulação, de poder trocar ideias e falar. Porque o ser humano, ele se distinguiu do resto das espécies do mundo e tal, dominou o planeta pela capacidade de falar, de se comunicar. Mas há uma subespécie humana que é a cartolagem, que não é capaz de fazer esse processo natural do entendimento entre os homens. É difícil, é complicado. Claro. Gente. Quanto mais... Não vejo alternativa, não vejo saída, não vejo... Olha, honestamente, faz muitos e muitos anos, mais de meio século que se discute isso. Meu Deus do céu, é muita burrice. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Começo a achar que estou errado. Vamos falar do São Paulo? Vamos falar do São Paulo, que depois de garantir a classificação para as quartas de final da Libertadores, ganhou folga ontem e voltou aos treinamentos nesta sexta-feira. Alexandre Silvestre esteve no CCT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do elenco, que só volta a campo na próxima quarta-feira contra o Atlético no Morumbi. Cenas do treino. Denis escuta o preparador de goleiros Carlos. Da teoria à prática, ele precisa melhorar a saída do gol, ganhar mais confiança. Lugano na transição do departamento médico para o campo. Rogério também ao ar livre aprimora a parte física. Carlinhos já está num estágio mais avançado. Treina com bola.
Não é o caso do Michel Bastos, que hoje sequer veio ao gramado, está em tratamento. Em Toluca, no México, ele machucou a coxa. Passa a ser dúvida para o jogo de ida do mata-mata contra o Atlético Mineiro, Morumbi lotado pela Libertadores da América. E, de repente, sobra uma boquinha para o Wesley atuar pela ponta. O professor é sábio, já passou por bastante situação, é um cara experiente e vai saber utilizar o melhor jogador onde ele... Que nem no caso, se acontecer do Michel não poder atuar, que a gente ainda não sabe qual é a situação. O importante é que vai ter jogador ali para poder suprir. O Wesley, por escolhas tática e técnica do professor Paton Balsa, colocou o Paulo Henrique Ganso no banco, em La Paz, na Bolívia, e em Toluca, no México. Você virou titular da altitude? Não, cara, eu acho que foi... casou da oportunidade de cair nessa situação e eu estou procurando agarrar da melhor maneira possível, mas eu quero poder ajudar não só na altitude, mas aqui e em outros lugares também. Seja lá qual for a escalação, o tricolor precisa garantir um bom resultado em casa para decidir no Independência. Desde a Libertadores de 2006, tem sido eliminado por times brasileiros. Quando chega nessa hora, não dá para escolher, né? Vai afunilando as equipes aí que conseguem ter um êxito nos 180 minutos. São equipes que são cascudas, né? E em relação à escolha do estádio, né? É onde eles se sentem bem, é onde tem toda uma pressão, onde eles já têm um histórico. Mas a equipe, se Deus quiser, vai estar bem madura e bem experiente para poder saber suportar esse tipo de pressão e, se Deus quiser, poder passar. De azarão a único paulista vivo na Libertadores. Resposta aos críticos: ainda é cedo. Eu acho que a grande resposta vai ser a gente sair com o título. Eu acho que se a gente não sair com o título, nada vai ser válido. Não adianta a gente ter passado mais, a gente ter subido mais um degrau e ter parado por aqui. Será que o São Paulo vai repetir o River Plate ano passado? Será? Tá com cara, né? Tá com cara, pô, de virtualmente eliminado na primeira fase, pega o Toluca. Oh, tudo bem que lá no México não jogou nada, mas construiu, né? Agora tem o Atlético. Não jogou nada lá em La Paz, não jogou nada. O São Paulo é Mas jogou muito no Morumbi. Sim. Aí é que tá. É que o São Paulo... Desculpa te interromper. Não, imagina, o senhor pode tudo. Não, eu quero ouvir, estou curioso para ouvir. O São Paulo é o seguinte, eu vivo repetindo a exaustão. Um no cravo, outro na ferradura. Ele acerta um jogo muito bem, erra o outro. Porque também o treinador acerta num jogo e erra no outro. Essa aí, por exemplo, será que o Ganso volta? Acho que volta, né? Ele só fica fora na altitude, né? Porque é só na altitude. Eu acho que... Quer dizer que ele deve jogar também lá em Belo Horizonte. Bom, aí já dá ao São Paulo um certo grau de qualidade técnica, né, que está faltando ao time nesses momentos de baixa. O Atlético, eu acho, no conjunto, melhor que o São Paulo. Agora, São Paulo tem isso. Saber se ele vai acertar o cravo ou a ferradura dessa vez. Talvez acerte no Morumbi e perca lá. Perca lá, né? Aí vai depender de novo do saldo. Se de repente repetir o que fez contra o Toluca no Morumbi, abre uma boa vantagem, aí coisas do futebol. Deixa eu falar do Ganso. Pode falar o que você quiser. Meu Deus do céu, um jogador da qualidade do Ganso, da inteligência do Ganso, do futebol refinadíssimo, um jogador cerebral, faz passos inacreditáveis. Esse cara não está na seleção brasileira. Esse cara ainda, a treinador que, para o jogo na altitude, ele não joga... É de desistir, viu? Falando em desistir, eu sei que estamos aqui correndo com o programa, mas só para eu saber, o que você achou da expulsão do Centurion e do que ele fez? Expulsão de quem? Do Centurion no jogo. Aquilo é repugnante, é repulsivo, é inadmissível, é a pior de todas as ofensas, você cuspir na cara de um jeito, né? De um homem, de uma mulher, de uma pessoa qualquer. Eu também, um no ferro, outro na ferradura.
Ou no cravo? Não. Eita, nós. No Corinthians, a ordem é tentar esquece aquela eliminação na Libertadores e foca agora no Campeonato Brasileiro no próximo dia 15 contra o Grêmio na Arena em Itaquera. O repórter Fernando Gavini está no CT Joaquim Grava, onde acompanha o treino dessa sexta-feira no Timão. Olha pra mim, Gavini, boa noite, como vai? Boa noite, Anitta, clima de ressaca aqui no Corinthians, como não poderia deixar de ser, depois da eliminação na Copa Libertadores da América dentro de casa, com empate em 2-2 contra o Nacional. Mas o momento da emoção, pelo menos segundo o técnico Tite, já passou e a hora agora é de razão, tentar encontrar o diagnóstico, tentar buscar melhorias na equipe para preparar o time, para tentar a conquista do bicampeonato brasileiro. De reflexos ainda da eliminação, sobraram críticas ao atacante André, que perdeu o pênalti contra o Nacional, muitas críticas, muita tiração de sarro, muita gozação nas redes sociais, e para o Elias sobrou também hoje uma pichação lá no Parque São Jorge contra o Elias e contra também o futebol moderno. O técnico Tite falou sobre essas duas situações. Ninguém de sã consciência pode comparar batidas de pênalti do que aconteceu com o Pato, com o Matheus, que eu vim aqui e coloquei, e que foram totalmente diferentes da batida do André. Quer ver? Olha a batida contra o Audax e vê o comentário que se fez de que ele fez o gol contra... Então é injusto, não vamos ser oportunistas em cima de um erro. É a forma com que ele treina normalmente, é uma forma parecida com que o Evair batia pênalti. Quando alguém vai e pija, quando alguém vai e reclama de alguma coisa, a gente não pode generalizar torcida do Corinthians, porque são 35 milhões. Tem um monte de garoto, tem um monte de pai de família, tem um monte de gente educada, tem outros que não são. O Tite, queria saber de você o que é que você encontrou nos seus jogadores, no rosto dos seus jogadores, quanto que você enxerga de recuperação mental do baque emocional do que aconteceu quarta-feira? Ele é um grupo muito, eu digo assim que ele é meio esponja, ele é muito sedento de informação, de busca, e até coloquei para a comissão técnica e para o Fábio. A orientação dada a ele é muito sabedor, ele é inteligente nas observações, na preparação, no trabalho de campo. Dito isso, com um misto de merecia ter ido mais adiante nas duas competições. Você sente a tristeza da desclassificação, e sente assim sabia que poderia ter ido mais. Nosso time tinha capacidade de ter ido mais à frente. Eles falam isso. Quando eles assistem jogos das outras equipes, como assistiram ontem, eles percebem que poderiam ter ido mais longe. O Fábio Maceredian e o técnico Tite falando sobre a sensação dos jogadores e aquela coisa de que o Corinthians podia ter chegado um pouco mais. Não chegou e agora tem que focar no Campeonato Brasileiro, vai passar o final de semana de folga e aí a semana que vem vai trabalhar visando a estreia do Brasileirão domingo que vem contra o Grêmio, e a expectativa é de força total na equipe corintiana para essa estreia. E segundo o técnico Tite, em outra resposta nessa mesma coletiva, ele disse que o objetivo do time nesse ano é chegar à final da Copa do Brasil e conseguir no Campeonato Brasileiro chegar no G4. E aí o sonho é conquistar um dos títulos, ou se possível até os 2 títulos. Anitta. Obrigada, Gavini. Bom descanso para você. É o que restou, não é? Restou. Agora, sinceramente, eu não faço parte, estou na contramão dessa cultura do resultado. Tite reformulou o time, melhor campanha no Paulista, boa campanha na Libertadores, é o técnico da seleção. Aí bastaram 2 eliminações nos pênaltis, uma para o Audax, quer dizer, a outra do Nacional não foi nos pênaltis, mas empatou o jogo. É teimoso, ele não escala bem. Aí já começa toda aquela série, daqui a pouco, se empatar mais 2 partidas, o treino do Campeonato Brasileiro, não serve mais. Para com isso, gente. Sabe? Não precisa ser gênio para perceber que ele está reformulando um time. E dentro desse prazo para reformular uma equipe, o Corinthians foi até bem demais. Eu esperava um Corinthians muito mais caótico do que eu vi. Afinal de contas, não tem a mesma qualidade daquele time que foi campeão brasileiro. Ou estou errado, Alberto Mendes? É certíssimo. Esse é o problema.
O torcedor, até eu entendo, né? Porque o torcedor, ele é apaixonado e tal, ele perde o senso, o critério das coisas. Mas eu vejo grande parte da mídia esportiva, né? Que bajula o torcedor, para bajular, para obter audiência, para obter o apoio do torcedor, da opinião pública, ele vai lá e reforça esse comportamento do torcedor. Então ele passa a ser um mal maior até do que o comportamento do torcedor. O Corinthians, o maior problema do Corinthians foi que o Tite conseguiu, num prazo muito pequeno, fazer o time jogar melhor do que se esperava que pudesse jogar. Esse foi o problema. Não é na hora do vamos ver, no final, no mata-mata, em que pode acontecer tudo, em que o acaso passa a ter uma importância muito maior do que a lógica do jogo. Quando isso acontece, aí caiu o mundo, não valeu nada. O problema, agora, independentemente disso tudo, falta ao Corinthians um jogador de alta qualidade técnica. Aquele jogador que rompe, sabe, que subverte o jogo, que não aceita o lugar comum. Esse jogador está faltando. Porque o time é bom e tal, mas é tudo muito linear. Só para concluir, vocês já falaram que o Guardiola não é bom porque não ganhou a Liga dos Campeões com o Bayern? Esperar o quê, né, Tite? Ignora. As férias forçadas do Palmeiras têm tido um efeito positivo para o time, pelo menos é o que acredita o técnico Cuca, que reforça o discurso de que o Verdão vai chegar forte para a disputa do Nacional. A reportagem é do Osmar Garrafa. Para o técnico Cuca, as eliminações no Paulista e também na Copa Libertadores da América já fazem parte do passado. E o jeito é aproveitar ao máximo esse longo período de treinamento. Você tem que tirar de uma coisa ruim, tirar algum proveito, né? E da nossa eliminação, nós nos reagrupamos, nós conversamos e trabalhamos muito. E estamos trabalhando muito e o trabalho está ainda na metade, porque temos mais final de semana e a semana que vem inteira. Foi muito bem feito o trabalho, entramos na parte técnica, aprimoramos a parte técnica e, por último, agora na última semana, você dá ênfase à parte tática, definição de time, jogada ensaiada, que tipo de marcação você vai fazer, saída de bola. O técnico Cuca está tão satisfeito com este longo período de treinamento que, acreditem, ele está vendendo a ideia para seus jogadores de que o Verdão será o campeão brasileiro dessa temporada. Convicção no meu trabalho, em quem eu dirijo, não adianta eu estar focado e eles não estarem, então a gente tem que estar junto, focado nisso, não preciso eles pegarem responsabilidade nenhuma, deixa para mim, só dê o melhor deles dentro do campo, que daí nós vamos chegar. Para que o título venha, Cuca está atento a todos os detalhes e ele vem trabalhando individualmente cada um de seus atletas. O último a ter uma conversa reservada com o treinador foi o atacante Lucas Barrios. Ele jogou contra o River Plate muito mal. E eu falei para ele ontem isso, muito mal. Mas isso tudo tem justificativa, porque o jogador, para jogar bem, em primeiro lugar, ele tem que estar em cima, com força, para daí vir a confiança e a parte técnica entrar ao natural. A parte tática ele é centroavante, não tem o que fazer. Não vai fazer outra coisa que não é ser centroavante. Agora, ele jogou mal por essas circunstâncias, por não estar bem. Agora, trabalhou bem. Se você vê hoje eles nos treinos, é outro jogador. É aquele que eu esperava ver quando eu cheguei. Hoje ele tem confiança, ele tem força e vai ter a oportunidade dele. Eu posso ir até ali, que eu falei para ele. Dali para diante, quem vai entrar é o potencial dele. E hoje ele se sente com força, com segurança para jogar bem. Se o Palmeiras será campeão, não sabemos. Mas podemos afirmar que, além da confiança, o que não tem faltado por aqui é trabalho. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Quem vai ser campeão paulista de 2016, Santos ou Audax? Santos, 56%. O programa de hoje fica por aqui. Vejo vocês de novo domingo no Mesa Redonda e a partir de segunda cobrirei as férias de Celso Cardoso no Jornal da Gazeta, para onde ele vai agora. Exatamente. Boas férias. No Gazeta Esportiva já estou de férias. Aproveita. Obrigado. Curte Nos vemos muito. no final de maio. Valeu.